Olá, boa noite. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente aqui dos estúdios da B3, no centro de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Vamos aos destaques da economia nesta segunda-feira. A Bolsa abre a semana acima dos 90 mil pontos, fechou um pouco abaixo disso, mas a gente teve esse resultado positivo. O dólar fechou em baixa, tudo isso com influência dessa decisão de uma trégua na guerra comercial entre China e Estados Unidos. Tudo isso está repercutindo aqui. E com esse resultado, o Brasil deve exportar recordes de soja em 2018 por conta, efeito ainda dessa guerra comercial que a gente vinha tendo até agora. Cartão de crédito e crediário são os vilões da inadimplência, segundo uma pesquisa. A gente já sabe disso. Esse resultado está numa pesquisa e a gente vai saber os detalhes. Por quê? Aqui no estúdio eu converso com Yuri Faber sobre Fala Freud. Isso mesmo que você está imaginando. Dá para fazer terapia online pela internet e isso é uma possibilidade, claro, de terapia, mas também de negócios. É o que você vai saber agora no Cenário Econômico que está começando. A gente começa essa edição de hoje indo ao Rio de Janeiro, mas antes vou fazer uma explicaçãozinha. Vou mostrar para vocês aqui o centro de operações da B3. Hoje é um dia especial aqui, você já pode ter visto crianças passando por aqui. Se não viu, vai ver, porque hoje é um dia especial. Turma da Bolsa. Os filhos de funcionários vêm aqui, passam o dia todo com o pessoal, conhecem a Bolsa. Então, teve criançada correndo por aqui o dia todo. Pode ser que você veja eles passando por ali. Um dia animado. Por aqui está todo mundo feliz com a presença deles. Eu vou para o Rio de Janeiro conversar com a Flávia Grossi, porque lá as famílias cariocas estão com a intenção de consumir mais. Flávia, o Natal então deve ser melhor esse ano? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Exatamente. Olha, esse levantamento foi feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, a FEComércio. Em novembro, o índice que mede a intenção de consumo das famílias que moram na cidade do Rio alcançou 75,4 pontos, um aumento aí de 3,9% em relação a outubro. Já na comparação com novembro do ano passado, o crescimento foi de 19,7%. Esse índice aí é composto por 7 itens. O que apresentou maior variação positiva foi o que mede a perspectiva futura de consumo. Para cerca de 20% das famílias entrevistadas, a possibilidade de comprar está maior agora do que no segundo semestre do ano passado. Outros itens que apresentaram aumento foram perspectiva profissional, compras a prazo e nível de consumo. A única queda na variação mensal foi o momento para a compra de bens duráveis, como eletrodomésticos, por exemplo, que teve variação negativa de 2,6%. Mesmo assim, o item cresceu 17% em relação a novembro passado. Para a FEComércio, a pesquisa mostra que as famílias estão dispostas a gastar mais nas compras deste Natal do que no mesmo período do ano passado. Vanessa. Obrigada, Flávia. A gente comemora, né? O Natal mais gordo esse ano é o que todo mundo quer. Vamos falar aqui então da inadimplência. Pesquisa da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, junto com a SPC Brasil, trouxe em dados o que a gente já sabe. Os grandes vilões da inadimplência são esses aqui, ó. Crediário, cartão de crédito, empréstimo pessoal, crédito consignado. Por quê? São dívidas ligadas aos bancos, juros elevados, as pessoas não conseguem pagar e acontece de cair na inadimplência, que é aquela situação que a gente sempre fala aqui. É quando a pessoa não consegue pagar a conta. Endividado todos nós somos porque fazemos prestações e, em geral, conseguimos consumir mais ou produtos de maior valor porque justamente fazemos dívidas. Esse caso, inadimplência, é quando a pessoa não consegue pagar. Crediário corresponde a 65% dos endividamentos, das situações em que as pessoas têm mais dificuldade para acertar as contas. Cartão de crédito vem em seguida, 63%. A gente sempre lembra aquele crédito que está fácil, que está à mão, a pessoa pega e depois não consegue se virar com as taxas altas de juros. Isso apesar da Selic estar em baixa, né? Empréstimo pessoal, 61%. Crédito consignado, 60%. Tudo relativo a instituições financeiras. Depois, nesse ranking, já falamos, cheque especial, 57% das dívidas, financiamento de veículos, 45% e mensalidades escolares aparecem aqui com destaque, 26%. Esse é o quadro da inadimplência, de acordo com essa pesquisa do SPC. A gente vai agora para a redação da TV Brasil aqui em São Paulo conversar com Gabriela Santillo, porque o custo de vida subiu aqui em São Paulo. Gabi, conta os detalhes para a gente. Boa noite.
Boa noite, Vanessa. É isso mesmo, o custo de vida aqui em São Paulo está aumentando, está ficando mais caro, né, morar em São Paulo. É o segundo mês consecutivo de alta desse índice. Em outubro, o aumento do custo de vida foi de 0,42%. Se avaliarmos aí o ano, o acumulado foi de uma alta de 3,51%. Os dados fazem parte da pesquisa Custo de Vida por Classe Social, ela é feita pela FEComércio São Paulo. São 9 categorias que compõem o indicador. E em outubro, apenas o item habitação teve queda e foi uma queda bem leve, de 0,18%. Já o transporte foi o que mais pesou aí no bolso de quem vive aqui em São Paulo. A alta foi de 1,43%. O item alimentos e bebidas também influenciou no aumento do índice, né? Custo de vida aumentou 0,37%. E no acumulado de 2018, esse índice de alimentos e bebidas teve alta de mais de 4,5%. O custo de vida é formado, na verdade, por 2 índices. O índice de preços no varejo, que em outubro teve alta de 0,43%, e o índice de preços de serviços, que em outubro subiu também 0,41%. Nos 2 índices pesou muito a questão dos transportes. Mas aí a FEComércio São Paulo avaliou e disse que, pela redução anunciada pela Petrobras em novembro, os índices relativos ao transporte devem abaixar, impactar aí no custo de vida, que pelo menos não deve aumentar por causa dos transportes até o fim do ano. Vanessa. Obrigada, Gabi. E a equipe do governo eleito Jair Bolsonaro decidiu que o Ministério do Trabalho de fato vai ser extinto e que as atribuições desta pasta vão ser divididas entre 3 ministérios. Com isso, aquela previsão inicial de haver 15 ministérios, 15 pastas, foi revista e a gente vai ter então 22 ministérios no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Quem traz os detalhes dessa decisão e também nos atualiza sobre a transição do governo é Paulo Leite, de Brasília. Paulo, boa noite, bem-vindo. Oi, Vanessa, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Essa confirmação ainda da extinção do Ministério do Trabalho e da divisão do Ministério em 3 outras pastas foi feita agora há pouco, no finalzinho da tarde, pelo ministro Onyx Lorenzoni, que é o ministro extraordinário dessa transição e será o futuro chefe da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro. O Ministério do Trabalho, portanto, que hoje existe, será dividido em 3 pastas. Uma delas será o Ministério da Economia, que já uniu 3 pastas e vai receber um pedaço do Ministério do Trabalho. A segunda pasta é o Ministério da Cidadania, que também vai ser composto por 3 ministérios, mais um outro pedaço do Ministério do Trabalho. E, por fim, o Ministério da Justiça e Cidadania recebe a maior parte do Ministério do Trabalho, que é principalmente ali a parte ligada à liberação e à fiscalização de sindicatos. O ministro Onyx Lorenzoni ressaltou que é uma área que vem dando muito trabalho, muitos episódios de corrupção nos governos anteriores e, por isso, essa principal parte, essa maior parte, fica com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ministério que será comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro. Como você disse, a expectativa inicial de campanha ainda era ter 15 ministérios, a gente chega, portanto, a 22 ministérios. Essa estrutura final foi apresentada há pouco por Onyx Lorenzoni. Agora a expectativa para frente do governo é ter 20 ministérios. São 20 definitivos e 2 eventuais, nas palavras de Onyx. Por quê? Porque Banco Central e a AGU, a Advocacia Geral da União, devem perder o status de ministério ao longo do governo, portanto. Vanessa, com você. Obrigada, Paulo, por suas informações. Vamos dar uma olhada agora, então, porque hoje saiu o Boletim Focus, que traz a análise do mercado financeiro sobre as expectativas e a gente destacou especialmente para o final de 2018. Elas foram revisadas. A expectativa, por exemplo, para o IPCA, que é a inflação oficial da economia, antes estava em 3,94%, foi revista para 3,89%. Já é a 6ª vez seguida que essa revisão é feita para baixo, ou seja, uma inflação menor, e ela está abaixo do centro da meta de inflação definida pelo Banco Central de 4,5%. O PIB, que é o crescimento, a soma de todas as riquezas produzidas no país, você sabe, também foi revisado, uma revisão leve de 1,39% para 1,32%. Isso porque recentemente saiu aquele dado do IBGE que revisou o PIB do 3º trimestre. Então vem ainda um crescimento menor, essa é a expectativa, pelo menos, dos investidores do mercado. O câmbio, dólar foi revisado de R$ 13,70 para R$ 3,75. Já adianto aqui que para 2019 a previsão
previsão também é de um dólar um pouquinho maior, mais elevado ainda. E a taxa Selic, taxa básica de juros da economia, a gente fez um número diferente, 6,5% e 6,50%, mas é a mesma coisa, ficou estável de acordo com a previsão dos analistas ouvidos pelo Banco Central. Vamos falar então de como é que foi o dia hoje aqui no mercado financeiro, muito influenciado por essa trégua entre Estados Unidos e China, na guerra comercial que estava sendo travada entre os dois países. Durante a reunião do G20 neste fim de semana, houve acertos, então o que ficou combinado é que por 90 dias essa guerra comercial vai sofrer uma trégua e os dois lados vão analisar esse embate que estava havendo entre os dois países. Trump decidiu que não vai mais aplicar aquelas taxas a partir de 1º de janeiro, pelo menos por 90 dias, e a China, em contrapartida, disse também que não vai aplicar sobretaxas, principalmente aos veículos que vêm dos Estados Unidos que entram naquele país. Com isso, o mercado reagiu de forma positiva, não só aqui no Brasil, como lá fora também. O resultado está aqui. Ibovespa teve alta de 0,35%, fechou aos 89.820 pontos, mas teve a máxima do dia, de 91.242 pontos, mais uma máxima histórica. Nunca a B3, o Ibovespa, havia registrado esse índice tão alto, mais uma vez histórico. Como resultado dessa guerra comercial, que agora está sofrendo uma trégua, essa guerra comercial beneficiou muito o Brasil, sobretudo em relação às exportações de soja. Por isso, hoje, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais divulgou esse número. Há uma previsão de recorte de exportações agora para 2018 de 82 milhões e 500 mil toneladas. Tudo isso por conta dessa guerra entre China e Estados Unidos. Como eles estavam brigados, a China comprou a nossa soja, correspondeu aqui, em 2017, a 68 milhões de toneladas. Isso para a gente ter uma ideia. Em novembro, 97% do que a gente exportou foi para a China e isso equivaleu a 4 milhões e 900 mil toneladas. Eu vou voltar aqui só para esclarecer uma coisinha. Esse foi o valor que a gente exportou em 2017, o tanto, né, as toneladas, 68 milhões. E essa expectativa de recorde é esse número que eu falei, ainda é uma expectativa. Esse dado aqui de novembro é consolidado e esse outro dado aqui, acumulado de 11 meses, nós já exportamos 80 milhões de toneladas de soja, uma alta de 22,6% em relação a esse mesmo período do ano passado. 82% desse total foi para a China. Claro, como eu já falei, aproveitando essa brecha da guerra comercial entre os dois países. Dólar comercial com isso fechou em queda também, 0,35% a R$ 3,84. E a gente destaca também as ações da Petrobras, que hoje fecharam em alta de 1,89% a R$ 25,89. Houve uma parceria com a americana Murphy Oil. Essa americana investiu 795 milhões de dólares nessa parceria. Por isso, Petrobras fechou em alta, mas também porque essa trégua na guerra comercial faz com que essas ações de mineradoras ligadas ao crescimento, faz com que essas ações subam também. A gente volta agora a conversar com a Gabriela Santilo, porque a Prefeitura aqui de São Paulo criou um decreto para combater o contrabando e a pirataria. Gabi, conta os detalhes. Foi isso mesmo, Vanessa. Aqui em São Paulo, hoje foi criada uma comissão municipal de combate ao comércio ilegal. Junto com isso, hoje também, até para marcar a data, foi realizada uma ação para apreender produtos piratas, que recolheu 10 toneladas de mercadorias. Os produtos foram destruídos. Eram eletrônicos, brinquedos, óculos, cigarros e bolsas. Tudo foi apreendido na famosa Rua 25 de Março, que fica no centro de São Paulo e é um dos maiores centros comerciais da América Latina. De acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, o Brasil perde 145 bilhões de reais por ano com a pirataria, contrabando e também com o comércio ilegal. E nessa lista dos produtos mais pirateados e contrabandeados, lá no topo estão os cigarros e os brinquedos infantis. Para vocês terem uma ideia, só com o consumo de cigarros contrabandeados, o Brasil vai deixar de arrecadar 11 bilhões e meio de reais em impostos. Para ilustrar, esse valor é 1,6 vezes superior ao orçamento da Polícia Federal para um ano todo. Outra comparação que até assusta é que esse valor, que vai deixar de ser arrecadado, poderia, por exemplo, ser revertido para a construção de 121 mil casas populares ou 6 mil creches, isso segundo cálculos do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade. Eu volto com você, Vanessa.
Obrigada, Gabi. E a Polônia está sediando a COP24, a Conferência Internacional do Clima. A gente tem imagens para você acompanhar e houve uma decisão importante por lá. O Banco Mundial decidiu liberar 200 bilhões de dólares para ações climáticas. Os recursos devem ser investidos entre 2021 e 2025. A ideia é motivar os países a implementarem ações climáticas ambiciosas para que essa pauta se destrave. Com isso, agricultura inteligente, gestão sustentável de água e redes de segurança estão entre as áreas que devem receber esses investimentos. A COP24 pretende, de um modo geral, aprovar um texto com uma transição justa, é assim que eles definem, rumo a uma economia com pouca emissão de carbono, para que a gente tenha crescimento sustentável, com desenvolvimento, mais claro, preservando o planeta para as próximas gerações. Esse é o grande desafio. Vamos ver se eles conseguem deixar a COP deste ano com algum avanço, que a gente sabe que é uma área sensível e difícil. Cenário Econômico faz um pequeno intervalo, você fica aí porque a gente vai falar sobre aquele bate-papo com Freud, esse é o nome do aplicativo que a gente vai falar aqui, que dá para fazer terapia online e é também uma oportunidade de negócio. Não sai daí. Estamos de volta com o Cenário Econômico. Vamos falar sobre a plataforma Fala Freud, isso mesmo que você está imaginando, dá para fazer terapia online. E quem está aqui comigo é o fundador dessa plataforma, Yuri Faber. Yuri, obrigado por sua presença aqui, bem-vindo. Nada, que isso, obrigado. Bom, essa questão é polêmica, né? Vamos começar do começo. O Yuri não é psicólogo, mas claro, a gente vai falar disso antes. Existe uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que autorizou a terapia à distância. Começamos daí. Exato. Em 2005... o Conselho Federal de Psicologia escreveu a primeira resolução que autorizava os psicólogos a trabalhar online, mas com várias limitações e com o objetivo de pesquisa. Em 2012, se eu não me engano, essa resolução foi revista e permitiu que o psicólogo passasse a trabalhar, ainda com várias limitações, e agora, no final de 2017, foi aprovada uma nova resolução, que entrou em vigor agora em novembro, removendo praticamente todas as limitações que tinham e abrindo ainda mais o mercado para os psicólogos trabalharem online. Quer dizer, isso veio pouco a pouco, se experimentando, então se chegou à conclusão de que dá para fazer terapia virtual? Dá e funciona muito bem. Você não é psicólogo, né? Como é que você teve essa ideia, então, de criar uma plataforma para isso? Eu fiz terapia no passado, em 2007. Hoje eu moro nos Estados Unidos e alguns anos atrás eu senti necessidade de voltar a ter contato com a minha psicóloga. A gente reativou o nosso contato pelo WhatsApp, a gente começou a trocar mensagem, começou a fazer chamada de vídeo, e aí depois de algumas semanas ali me surgiu a ideia, alguém pagaria por isso. E aí eu juntei com um amigo meu e falei, vamos montar uma plataforma dessa aqui, o que você acha? E aí no início todo mundo falou, não, ninguém vai querer usar, é impossível, não vai funcionar. E isso já passou 3 anos já. 3 anos. E como é que está a plataforma hoje? Qualquer um pode acessar e aí você tem contato com o psicólogo. Como é que é feito essa aproximação? Tá. O aplicativo funciona de uma forma muito simples, né? Você entra, você completa o seu perfil, em 5 minutos você encontra um psicólogo, se você realmente estiver motivado a iniciar o processo terapêutico, é muito rápido, né? Você completa um perfil, a gente analisa todas as informações que você deu pra gente, tanto de caráter demográfico como psicológico, a gente cria um perfil para você, e aí eu pego os dados que você deu pra gente e comparo com mais de 500 mil de pessoas que já passaram pela nossa plataforma. Com esses dados, eu tento buscar o psicólogo que tem a afinidade maior com a tua personalidade. Então, você, mulher, 35 anos de idade, casada, tralá, a gente busca alguém que tem um perfil muito parecido com o seu, que já tenha feito terapia no Fala Freud, que tenha tido bons resultados, e aí eu mostro para você o psicólogo que atendeu essa pessoa que tem um perfil muito parecido com você. Agora, falando mais especificamente do negócio, né? Dá para a gente conhecer esses profissionais? Qual é o atrativo deles? Eles têm boa formação acadêmica? Como é a seleção desses profissionais? Hoje, todos os psicólogos que querem trabalhar no Fala Freud, a gente tem como é que eu digo? Processo seletivo? Vamos chamar um processo seletivo onde a quantidade mínima de experiência que aquele psicólogo tem que ter é 10 anos. Então, ele tem que ter no mínimo 10 anos de experiência clínica para poder passar pelo primeiro filtro de cadastro no Fala Freud. Depois disso, a gente vai fazer uma entrevista pessoal, ele vai completar vários pré-requisitos, onde a gente vai analisar que faculdade que ele estudou, quais são os cursos que ele fez. Depois disso, a gente faz uma entrevista com ele, a gente gostou desse profissional, a gente vai e coloca ele para trabalhar na plataforma de forma gratuita durante 1 mês. Então, nesse primeiro mês, os usuários são enviados para ele de forma gratuita. Então, uma pessoa de baixa renda que queira fazer terapia, ela pode entrar, usar a plataforma sem pagar. O profissional recebe pelo trabalho, pelo tempo dele que ele está dando na plataforma. O Fala Freud banca por isso, com o objetivo de capacitar o profissional. Depois de 1 mês, a gente coleta todos os feedbacks que a gente recebeu dos nossos usuários.
e a gente vê se esse profissional é bom ou não para trabalhar na plataforma. Se a gente achar que ele é um profissional bom, que ele está bem apto a trabalhar, a gente vai e libera a conta dele e ele começa a receber usuários pagantes. Quais são as vantagens para quem faz a terapia, essa terapia online? Quais são as vantagens que no fato acabou sendo um nicho de mercado para você, né? Primeiro que terapia é super importante, todo mundo deveria fazer, ajuda em vários aspectos da vida. Quais são as vantagens? Hoje, a grande maioria dos nossos usuários hoje estão localizados em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem usuários em mais de 20 países brasileiros morando no exterior, como o meu caso. Acho que uma das maiores vantagens que alguém tem ao usar a nossa plataforma é o fato de você não precisar ter que se locomover até o consultório de um psicólogo. Aqui em São Paulo, principalmente, o trânsito acaba com tudo. Então, por exemplo, eu chegar até aqui, eu levei 1 hora, vou ficar aqui meia hora, vou voltar para o meu escritório, gastei 2 horas e meia para vir aqui. Então, isso acontece mais ou menos numa sessão de terapia normal em São Paulo e Rio de Janeiro. Uma grande parcela dos nossos usuários nunca fez terapia antes, sempre quis fazer, mas tinha vergonha, não tinha tomado a iniciativa de buscar um psicólogo. Então, o Fala Freud foi uma porta de entrada para essas pessoas para começar a fazer terapia e se conhecer. O custo é mais baixo por conta disso ou não necessariamente? Sim. A gente tem 2 planos hoje dentro da plataforma. Um plano custa R$ 159,99. O usuário tem acesso ao psicólogo de segunda a sexta-feira. Ele pode mandar mensagens de áudio e texto e o psicólogo retorna para ele 2 vezes ao dia. E aí a gente tem um outro plano que é por chamadas de vídeo, única e exclusivamente por chamadas de vídeo, onde a primeira chamada custa R$ 59,99 e as chamadas subsequentes custam R$ 99,00. E as vantagens para o profissional, para o psicólogo? É uma oportunidade de emprego também? Como é que você tem sentido isso? Muita gente recém-formada tem procurado ou não? Profissionais, às vezes, mais veteranos, que também não querem se deslocar tanto. Que perfil que você tem observado aí? É engraçado, tem uma mistura dos dois, né? Quando a gente lançou em 2015, 2016, foi no auge da crise, então muita gente perdeu seus empregos, parou de fazer terapia e os psicólogos que tinham a agenda lotada ficaram com a agenda vazia. Então a gente recebeu um fluxo muito grande de psicólogos no começo que tinham perdido seus clientes. Hoje o número, eu vou te dizer que é mais ou menos 50-50, tem muita gente nova se cadastrando e infelizmente eles não são aceitos para trabalhar na plataforma porque eles não têm os pré-requisitos que a gente busca. Mas as vantagens para o profissional ele não precisa ter um consultório, ele não precisa ter... Ele não precisa gastar, ele não tem todos os custos fixos que você tem na hora de manter um consultório. Ele não tem que se preocupar em fazer a aquisição daqueles clientes, que é fazer a propaganda dele, dar um jeito dele trazer os pacientes para ele. A gente faz todo o trabalho para ele. Então, por exemplo, um psicólogo bem estabelecido leva 3, 4, 5 anos para ter uma cartela de 50, 60 pacientes. No Fala Freud, em 3, 4 meses, ele está atendendo 50 pacientes. Então, a gente acelera o processo de aquisição de pacientes para o profissional muito rapidamente. Então, para o profissional vale muito a pena. Ele paga uma taxa para a gente, óbvio, mas é uma coisa muito pequena comparada ao custo que ele teria se ele estivesse trabalhando fisicamente num consultório e gastando o dinheiro dele para trazer essas pessoas. Para a gente falar do negócio rapidinho, para dar tempo, você teve aporte, você teve investimento de outras pessoas e aí, de modo geral, né? Quem viu isso como um negócio e pretende, de repente, se inspirar e fazer uma outra área. Como é que foi esse caminho para conseguir recursos rapidamente? Eu moro nos Estados Unidos, a nossa primeira rodada de investimentos foi lá. A gente foi com uma aceleradora chamada 500 Startups. A gente levantou dinheiro lá, depois a gente levantou dinheiro de outros investidores anjos. Recentemente a gente fez um Series A agora com um dos maiores investidores aqui no Brasil, que chama Domo Investimentos. Eles investiram em algumas grandes empresas, inclusive no Gympass. E a nossa aposta agora é transformar o Fala Freud num produto B2B. Então a gente está começando a vender para empresas como benefício para funcionário e também vender diretamente para planos de saúde, porque agora a gente tem quantidade de informação suficiente que pode ajudar essas empresas e os planos a reduzir os seus custos. Quer dizer, então, a partir de agora, seria possível fazer a terapia também com plano de saúde? Exato. Hoje, por lei, né, os planos de saúde são obrigados a pagar sessões de terapia, mas isso acaba custando muito para os planos de saúde. A nossa jogada aqui para os planos de saúde é ajudar eles a reduzirem os custos dele. Por exemplo, a mão de obra de um psicólogo em São Paulo, Rio de Janeiro, é muito mais cara do que a mão de obra de um psicólogo no Nordeste. Então, a nossa oportunidade de negócio aqui é aproveitar o spread da mão de obra do psicólogo em São Paulo contra o psicólogo de Recife. Então, a gente conecta pessoas de São Paulo com psicólogos de Recife a um custo mais barato para os planos de saúde. Quer dizer, tudo começou com uma startup e aí, claro, ir atrás de quem possa fomentar e ajudar a desenvolver essa ideia. Yuri, muito obrigada por sua presença aqui. Obrigado, o prazer foi meu. E a gente está de volta amanhã. Eu espero você aqui no Cenário Econômico. Boa noite. Tá bom.